Esse canal é para você que gosta de reflexões e de receber uma palavra de ânimo e encorajamento. Em alguns dos meus vídeos, essas palavras vêm direto do coração de Deus para o teu coração. Em outros, por meio das minhas experiências pessoais de superação e, como no caso desse vídeo, por conhecimentos adquiridos através dos livros. E esses aqui fizeram parte das minhas leituras de férias, mês de janeiro, e eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá? Minha primeira leitura foi um desafio, porque apesar de ser uma fã de filmes de suspense, essa é a minha primeira experiência com um thriller. E temos aqui Saratoga Schiffer com o grupo de apoio a serial killers, que vai nos contar a história de Cira, uma mulher que teve a sua irmã assassinada. E um certo dia ela vai ao departamento de polícia e acha que a polícia não está fazendo nada para descobrir sobre o assassino de sua irmã. E ela tem um amigo que trabalha lá nesse departamento, que vai lá mexer nos arquivos e consegue para Cira uma informação muito importante, que há um grupo de apoio a serial killers, onde psicopatas se reúnem, um para apoiar o outro, né, lógico, e que a sua irmã pode sim ter sido assassinada por um desses psicopatas. O que ela resolve então fazer? Ela se infiltra nesse grupo para poder ver qual daqueles homens foi o assassino de sua irmã. Ali ela assume uma identidade falsa que trouxe para nós aqui, quando eu comprei o livro, alguns brindes, né? Esse aqui é o envelopinho para as evidências, os cartões de membros do grupo, os cartõezinhos de membro, e temos também esse marca-páginas belíssimo, né, em formato de faca, uma cadernetinha, um bloquinho para fazer anotações. E eu achei esses brindes muito legais. E o que acontece? Ela vai aos poucos entrando naquele mundo. Para ela poder participar, ela tem que provar que cometeu um assassinato. Uma coisa muito importante e interessante que eu achei aqui no livro foi que existem capítulos onde vão falar sobre esses psicopatas, o início, né, de suas vidas, como eles se tornaram assim, como por exemplo esse aqui, Sandfly, isso aqui é o nome de um parasita. Todos os psicopatas lá do grupo têm um nome fictício, que no caso são nomes de parasitas. Cira também vai receber um nome, né, uma identidade ali naquele lugar. E uma lição que me deixou aqui, que muitas vezes a gente deixa de viver o que ainda tem para se viver por conta de uma vingança, que no caso ela alimentou esse desejo de fazer justiça com as próprias mãos, e ali ela acaba entrando naquele mundo. E até que ponto ela vai se tornar uma pessoa fria por conviver com aqueles homens? Será que ela vai descobrir quem foi o assassinato da irmã? E existe uma questão também interessante, que ela se sente culpada pela morte da irmã. Isso nós vamos descobrir com o tempo, né, com o desenrolar da história. E ela também tinha um senso de proteção muito grande por essa irmã, porque as duas foram abandonadas pela mãe ainda quando pequenas. Então ela se sentia uma protetora e acha que poderia ter evitado esse crime, quando na verdade ela não poderia. Vem uma outra questão a ser abordada, por nos culparmos muitas vezes por coisas que não temos culpa. Então eu gostei muito, foi a minha primeira experiência, e vou sim ler outros livros de suspense porque eu gostei demais. Vamos para a segunda leitura do mês. Para deixar o clima mais leve, vamos com Edith Nesbit, 5 Crianças e um Segredo, que é o livro que vai fazer parte do nosso clube de leitura agora em fevereiro, que conta a história de 5 crianças que encontram um duende de areia que tem poder de realizar desejos. Mas esses desejos só duram até o pôr do sol. E depois que as crianças fazem os seus pedidos e termina aquele tempinho, elas estão em uma enrascada, o que me arrancou boas gargalhadas. E eu acredito que, assim como eu, os meninos do nosso clube de leitura vão amar esse livro. E essa foi a nossa segunda. Vamos para a terceira leitura das minhas férias.
Agora, de Madeleine Claire Franklin, nós temos Garotas Selvagens, que eu me apaixonei logo pela capa e também pelos brindes que vieram. Um marca-páginas e um card, além daquela bandeirolinha que vocês estão vendo ali na minha parede. E vai nos contar a história de 4 garotas que foram criadas por um personagem, né, masculino, mas que elas chamavam de mãe. Em uma floresta, elas viviam em um tronco de uma árvore, acreditando que ali era um castelo. E nós conseguimos ver alguns elementos sobrenaturais, algumas ações que acontecem que nos levam a crer que realmente esse homem estava falando a verdade para elas. E eles aguardavam a 5ª princesa para se cumprir a profecia onde elas iriam salvar esse reino. O que acontece é que esse mãe morre e as meninas saem dali do castelo e elas estão no meio da floresta. Paralelo a isso, acontece que existe uma outra garota que tem seu pai preso e ela tem que morar com um tio. Quando ela vai morar com esse tio, ela acaba sendo um tipo de guarda florestal. Ela trabalha lá em um parque florestal onde as garotas moram. E um dia, andando pela floresta, ela encontra essas meninas e as meninas acreditam que ela é essa 5ª princesa. Mas o desenrolar da história, né, que eu pensei que ia ter bastante fantasia, aconteceu que foi tratar dessa ruptura das meninas em relação ao seu ambiente, né, para um ambiente urbano, onde antes elas viviam em uma selva e agora elas vão conviver com outras pessoas, outra cultura, outro tipo de vida. E elas têm um choque e tudo vai se desenrolar em torno disso, onde nós vamos ver as angústias, os sofrimentos de tudo que elas acreditavam, de repente não existe mais, que começam a acreditar que elas foram sequestradas. Acontecem indícios de que parece isso ser verdade, como se fossem provas, mas ainda permanece um mistério por conta de outras coisas. E é toda uma história de mistério onde você não sabe se realmente o que esse mãe falava é ou não verdade. Só que esse livro tem frases muito marcantes, tem reflexões, onde nós vemos como a criança, o adolescente sofre. E tem até um acontecimento aqui que eu estava lendo e de repente será que foi isso mesmo que aconteceu? E eu tive que voltar, fazer a leitura novamente daquela parte para ver, acreditar que realmente era aquilo. Então tem cenas bem sensíveis, onde me levaram às lágrimas, né? E no final, a autora passa pra gente um final em que eu particularmente não gostei muito. Eu esperava muito, como eu já falei, do lado fantástico, né? Mas a gente vê muito da realidade aqui. Apesar de ser um filme, um livro de ficção, a gente vê uma realidade aqui bastante dolorosa, né? Para a vida dessas meninas. E a gente vê também como na vida nós passamos por coisas que acabam nos tirando de algo que nós acreditávamos, e nós temos que continuar caminhando, né? Continuar vencendo. Elas tiveram que passar por tudo que passaram e sobreviver. A verdade é essa, sem aquela figura que elas tinham como proteção. Então vamos para a nossa 4ª leitura. Essa leitura foi muito boa também, eu indico. Minha 4ª leitura trouxe para mim muitas emoções. De Igor Pires, Este é um Corpo que Cai, mas Continua Dançando. Me levou para uma sala de terapia, onde estávamos ali, eu e um espelho, o espelho da alma, onde eu vi refletido aqui, transcrito aqui, muitas das minhas emoções, das minhas dores, das minhas frustrações. E este livro ele é dividido em 3 partes: queda, corpo, queda e dança. Na parte do corpo, ele vai falar sobre os desafios que nós, principalmente quando somos adolescentes, enfrentamos.
sobre nossa autoestima, sobre a aceitação, sobre pertencimento, sobre as decisões que às vezes nós temos que tomar e não temos maturidade, não estamos preparados, sobre dores que carregamos dentro de nós por precisarmos agradar os outros. E ele descreve isso aqui de uma maneira magnífica. A segunda parte, que é queda, ele vai falar sobre rompimento de relacionamentos, onde me arrancaram muitas lágrimas, na verdade, porque este autor, ele tem o dom das palavras e em partidança, de uma forma muito linda, ele vai contar as nossas superações, questão de que sempre devemos recomeçar, e ele divide conosco um pouco das suas experiências aqui, que eu vou lhe dizer, não tem como saber sem fazer essa leitura, né? Vieram também brindes, eu achei essa capa muito linda, atrás veio um cartãozinho, marca páginas, aqui nós temos alguns de seus outros títulos, e veio também essa eco bag que já está toda surradinha, 2 meses só de uso, mas ela tá até lavadinha, mas eu ainda não passei, porque eu uso bastante. Eu amei essa eco bag e é um livro que eu recomendo demais que você leia. Vai lhe fazer crescer muito como pessoa. Também falando sobre crescimento, eu tenho o próximo livro, vou falar agora. Vamos ver se eu consigo falar aqui o nome da autora. Won Byung-chul. Não sei se é assim que se diz. É a minha primeira experiência. Esse combozinho de 5 livros aqui está cheio de primeiras experiências. E aqui é a primeira de uma autora asiática. E quando eu vi a sinopse do livro, para poder decidir se ia comprá-lo, eu digo, esse aqui eu quero. Quando eu comecei a leitura, veio a decepção, porque eu achei que não era bem o que eu tinha visto ali, não, acho que eu entendi errado, mas são só as primeiras páginas que eu ainda não estava conseguindo entrar na história. Mas, meu Deus, como me surpreendeu essa leitura, como me fez crescer como pessoa. Ela já começa impactando porque vai falar de um dia em que o nosso personagem principal, que eu não vou ficar falando o nome deles aqui, porque são esses nomes Yon, Chon, Chon, Don, Don, e eu não sei falar, na hora eu só fazia pular e passar, mas já começa impactando porque é um dia que ele decide tirar a sua vida. Ele está fracassado na família, na vida financeira, na vida profissional, tudo foi de água abaixo. E em um rio ele tenta ir também de água abaixo, literalmente, porque não vê mais esperança para a sua vida. E nós vamos acompanhar ele começando a levantar, a partir do que mostra aqui na capa do livro, de uma decisão, uma pequena decisão. Tão simples que você olha, você não vai dar nada por aquilo. Ele também não dava nada. E aos poucos vai se desenrolando a história de forma que você vai vendo esse homem criando força, reagindo para vencer mais uma vez. Ele encontra nessa jornada um ex-funcionário, onde os dois vão dar as mãos, um ajudar ao outro ali. É uma história de amizade muito bonita. Trouxe para mim muitos ensinamentos. É um livro que eu pretendo fazer releitura. Com certeza esse aqui não é um livro para ficar na estante e você esquecer, né? Fiz muitas marcações nesse livro. Veio o cartãozinho, achei lindo, e também marca páginas. Para finalizar meu vídeo, eu vou escolher aqui uma frase aleatória, já bem quase no final, que diz assim: está com medo? Isso é ele perguntando para o ex-funcionário dele. Ele responde: sim, tenho medo de cometer um erro e fracassar. E tenho medo de que as pessoas me machuquem outra vez. Quantas vezes nós temos medo, entre muitas lições que tem aqui, de nos machucarmos novamente? Mas no livro Impulso, eu vi como vale a pena tentar mais uma vez. Dar uma chance a si mesmo.
Dá uma chance para as pessoas recomeçar mais uma vez. Recomece quantas vezes for preciso. Se você gostou, dá um like, se inscreve em nosso canal, compartilha esse vídeo. Fica com Deus.